Como eu expliquei no início, aí até pelo feedback de vocês do último evento, a gente decidiu ter um momento aqui de perguntas, e aí a gente trouxe aqui, então, algumas pessoas aí do mercado para que possam responder as dúvidas de vocês. A gente tem um momento de interação, né? O Jefferson, da Inova Machines, foi um dos ganhadores do prêmio do ano passado do Honest Market com maior faturamento, né? O Berdan, da Smart Store, da maior rede. O Eduardo, da Mist Café, e atual CFO do Grupo Omelete, para representar aí o time de vending e de OCS. E o Fuad, da Parlevel, né, que palestrou aqui para vocês, já se apresentou. Então, obrigado, pessoal, por ter vindo. Tá? Não tem muito bem um padrão, assim, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer, então desculpa se sai alguma coisa fora do script, mas espero que o conteúdo... não tenho dúvida que o conteúdo vai ser enriquecedor. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu vou começar pela ordem aqui. E aí, pessoal, quem tiver alguma questão aí, quiser perguntar, já vai anotando, já vai se preparando, que a gente deve abrir para perguntas, a não ser que o pessoal se empolgue aqui, a gente vai falando e acaba consumindo todo o tempo, né? Então, eu vou perguntar primeiro para o Jefferson, da Inova Machines, né? Vou daqui para lá. Ano passado, você teve, então, o prêmio de maior faturamento, né? A gente viu aí as médias do Honest Market. Ano passado, a média foi 14 mil, entre 14 e 15 mil. E, se eu me lembro bem, uma loja de vocês faturou pouco mais de 120 mil, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Que estratégias um player nesse mercado pode ter para faturar tanto? E qual que é o desafio para manter esse faturamento, né? Que tipo de estrutura, quais são os desafios que vocês têm para conseguir atingir um número dessa magnitude? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo espaço, pelo convite. O evento, para variar, está sendo show de bola, enriquecedor. Acho que se cada um levar um pouquinho aí do que está sendo apresentado aqui, acho que tem muito a acrescentar na operação de todos. Com relação à questão do faturamento, o que a gente vê de grande diferença, acho que o que faz realmente dar uma virada no jogo, é realmente trabalhar bem o mix, a categoria, um pouco do que o Rodrigo falou aí na apresentação dele, talvez não tentar abrir muito o leque, né? Porque a gente está realmente... Não é uma conveniência, né? É um outro momento de compra, mas, mesmo assim, eu acho que não é isso que faz ganhar o jogo. Um exemplo eu vou trabalhar com 3 marcas de ketchup. Eu acho que você tem que ter uma disponibilidade sempre lá no ponto de venda, isso é muito importante, dar aquela atenção. E sempre buscar trazer novos produtos. Está sempre revisitando o mix, então olhando um pouco mais de perto o que é vendido naquela loja. Então, não se prender a um modelo único ali de esse é o padrão, eu vou fazer igual em todas as lojas. Acho que é olhar realmente o resultado loja a loja, trabalhar esse mix para rentabilizar cada vez mais aquela operação. Então, se fosse resumir em uma palavra aí, mix de produtos. Mix de produtos, sem dúvida nenhuma. E aí uma curiosidade, né? Com tanto produto, bastante furto, é isso? No nosso caso, não necessariamente. Como que... Aliás, desculpa cortar, mas... aliás, até uma das perguntas que veio lá no formulário já aproveitando e emendando, como que vocês lidam com o furto, principalmente nessas lojas que são lojas grandes, né? E tem alguma preocupação em relação ao LGPD, em relação a abordar a pessoa e, eventualmente, ela se sentir invadida? Eu estou roubando, mas você não poderia me abordar. E por incrível que pareça, acontece. Eu acho assim, com relação a furtos, a gente teve aí uma boa ajuda, inclusive, da MLabs, né? Desenvolvendo lá a ferramenta, alerta de desvios, a gente usa bastante. Então, isso já ajuda muito a inibir. E a gente tem, no nosso caso, a gente tem um monitoramento 24 horas, com pessoas, fazendo um trabalho ali, inclusive,
de prevenção. Então, muitas vezes a pessoa entra na loja, recebe um boa tarde, bom dia. A pessoa muitas pessoas até testam, pô, mas é um robô. Aí a pessoa, não, um operador, né? Não é um robô, tudo bem? Como é que você está? Então, aí a pessoa, opa. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta também de áudio bidirecional. Não é o que tem padrão no mercado, que tem muitas câmeras, né, que você consegue hoje falar e ouvir. Não é isso, a gente desenvolveu um modo de trabalhar. E isso aí reflete, óbvio, no resultado dos furtos, né? Com relação ao LGPD, já aconteceu da gente entrar em contato, mas, pô, como assim? Não, mas você furtou. Então, na real, assim, o furto ele sobrepõe, né, isso daí da LGPD. Mas, de qualquer forma, a gente sempre a gente tenta se precaver fazendo o quê? A gente desenvolveu um jeito já de entrar em contato, que é bem simples. Com a ajuda do condomínio, a gente o próprio condomínio manda uma mensagem lá para o cara falando, olha, o pessoal do mercado do seu condomínio, do nosso condomínio aqui, quer falar com você. Você autoriza? Autorizou, acabou. E aí a gente liga, entra em contato pacificamente e tal. Acho que o grande segredo para manter essas médias baixas é que seja descoberto rapidamente e tenha uma ação imediata. Quanto mais tempo você demora ou deixa correr, é bem aquilo que o Rodrigo também falou. O cara vai lá e testa com um negócio pequenininho. De repente ele continua e vai crescendo e aí vira um negócio sem controle, né? Então é isso, é ter uma ação imediata. Muito bom. Aproveitando para fazer um merchan de graça, depois eu mando a conta, né? Tá ali o Bruno, que é advogado especialista em LGPD e tecnologia. Então, quem tem problemas ou dúvidas, procura o Bruno aí no Coffee Break. Então, vou falar agora com o Oberdan. Então, ano passado, a Smart Store ganhou como a maior rede, né, aqui no nosso evento. E, se eu me lembro dos dados do ano passado, no evento, acho que eram 1.500 ou 1.600 licenciados, né? O que vocês fazem para crescer rápido desse jeito? E, na sua visão, qual que é a diferença de uma operação de rede, como a da Smart Store, de uma operação própria, como alguns operadores aqui que têm uma operação própria? Bom, obrigado, boa tarde para todos. Obrigado pela oportunidade, Leandro. Bom, existem inúmeros desafios. Hoje, a gente estava com 1.600, ano passado, hoje é 2.325 licenças emitidas. Tá? Então, esse é o nosso número atual. O que nós fazemos diferente, eu diria que nós entendemos o que deveria ser entregue ao nosso licenciado. Então, a primeira resposta da sua pergunta, né? Primeiro é apoiar em todas as etapas do processo, na entrada dele como licenciado, depois na captação do ponto de venda, depois na montagem da loja, dando treinamentos para ele. Então, hoje, se um licenciado entrar, um licenciado leigo que nunca teve um negócio, nós o capacitamos através de treinamentos online. Nós temos uma estrutura de back-office hoje, juntando o administrativo, nosso suporte técnico, mais o comercial, de quase aí 100 pessoas. Então, essa estrutura que nós montamos, ela entrega resultado aos nossos clientes, né? Então, dessa forma, tanto dos dois lados, tanto na questão do licenciado, na aquisição de novas licenças, quer seja o novo licenciado, quer seja aquele licenciado que já está na nossa rede, montando novas lojas. Na contrapartida, também, nós temos um time ali fazendo projetos de novas lojas, entregando resultado através na ajuda da captação do condomínio ou da empresa, né, do ponto de venda, que a gente chama. Então, isso tudo é um investimento muito alto, que você pega a sua base inicial de capital é a taxa de licença. Então, grande parte da nossa rentabilidade ali a gente reinveste através de prestação de serviços para os nossos licenciados. Desta forma, a gente consegue ganhar uma escala maior. Sobre a questão da rede própria, o que muda, né? O que eu vejo, a rede própria ela tem que se preocupar em várias coisas, né? Então, ela monta aqui, ela tem que se preocupar com o raio logístico que ela vai atender,
para depois fazer a entrega, a manutenção das lojas. Então, esse trabalho, no nosso caso, é feito pelo próprio licenciado. Então, nós temos licenciados que têm diversas lojas, né? Então, a preocupação com a rede própria, ele vai em todas as esferas do detalhe. O nosso caso é entregar o valor dentro daquilo que a gente entende como negócio. A gente entendeu rápido isso, né? Então, por isso que nós escalamos, né? Então, hoje, nós inauguramos uma média de 60 lojas ao mês, praticamente. Então, os nossos números eles acabam sendo bem altos por causa de toda a estrutura que nós criamos. Essa é a diferença. Perfeito. Obrigado, Oberdan. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo, então. O Eduardo, a gente teve pouco engajamento, né, esse ano na pesquisa do Vende, então a gente não tem essa informação a partir das empresas, né? Mas vamos tentar a partir de uma empresa. Ou de alguém que está no meio, né? Qual que é o seu sentimento em relação a esse mercado de OCS, de vending machine? Ele cresce, não cresce? Quais são as oportunidades? Como se diferenciar num mercado que, por exemplo, o micromarketing ele é algo relativamente novo, então ainda tem muito campo para explorar, e OCS tem já algum tempo no Brasil, então já tem uma concorrência mais consolidada, vamos dizer assim, né? Como que a gente faz para se diferenciar? E já emendando uma outra questão, que também foi questão aí que enviaram para a gente aí durante a semana, você tem desafio de investimento para crescer? Como que você lida com isso, né? De compra de equipamento, principalmente quem tem vending machine, como que você lida com isso? Da onde vem o dinheiro? Tá, bom, vamos por partes aí, ver se eu lembro das três, né, respondendo. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço. Eu estou achando bem curioso, porque eu estou no setor aí desde 2011, e ele agora indo para um caminho de varejo, eu acho super interessante. Até já pegando um gancho, né, para te responder, assistindo a palestra aqui, a gente, no setor de OCS, a gente nunca chegou a comentar muito sobre onde a máquina fica no cliente. Era muito o cliente falar, a máquina é aqui, né? E acho que a gente já trabalha isso na Misto Café há algum tempo. Cara, aonde a máquina vai ficar? Né? Se o cara falar que vai pôr na copa, eu não vou fechar esse contrato, né? Porque essa máquina de café tem que ficar no corredor. Então, essa estratégia de varejo, eu acho que ela pode ajudar muito nós do OCS. Primeiro que me soa muito mais profissional no sentido de realmente discutir os detalhes da operação, né? Então, eu acho que na Misto Café, voltando para a primeira pergunta, né, sobre o mercado, nós, como a Misto Café, sempre vimos um crescimento bem interessante, né, e aí, bem interessante para nós, sempre foi 2 dígitos. Né? É um mercado consolidado, mas ele apresenta um potencial enorme com o café. Né? E aí, com a volta de pandemia agora, eu acho que até a tendência de cafés especiais, a segmentação de cafés, a pessoa querer um café de maior qualidade, eu já entro numa outra resposta aí, que é como se diferenciar perante a concorrência. Né? Então, quem fica lá parado e achando que aquele café, que era o mais em conta, que o comprador da empresa estava lá te espremendo, é aquilo que você tinha que entregar, e não consegue ter uma conversa com o comprador para falar, cara, sua equipe quer um café melhor, né? Você precisa gastar mais com isso, porque isso é benéfico para a produtividade da sua empresa. Então, não é só uma questão... Estava almoçando com um amigo ontem que estava no Rio Grande do Sul, ele falou, pô, você precisa abrir em Porto Alegre, estou tomando um café asqueroso e tal. Né, o CEO de uma empresa que me ligou, você tem operação aqui? Eu falei, não, mas te indico, passei uns 3 para ele, e ele estava lá ontem reclamando comigo. Né? Então, acho que a diferenciação sim, na qualidade, claro que isso é um clichê, mas primeiro que você tem que ter o produto para falar da qualidade. Né? Segundo que, no nosso caso, você tem que ter o serviço, o atendimento. E eu acho que isso tudo, né, Leandro, ele acaba demonstrando por que a gente teve uma relação sempre muito próxima. Porque a gente sempre entendeu que é com a tecnologia que a gente avançava na Misto Café. Né? Então, para ter uma leitura mais clara do que estava acontecendo, né? E aí, quando chegou esses insights, que são insights básicos para o varejo, né? A palestra do Daniel, acho que era o cara que estava aqui? Rodrigo, perdão, Rodrigo. A palestra do Rodrigo estava aqui, que ele também não manjava de varejo, nós aqui também do OCS não manjamos de varejo. Né? Mas quando eu olhava uma mesma máquina, com o mesmo número de colaboradores na empresa, com a mesma solução de uma bebida que está de graça ali, porque obviamente o consumo é totalmente diferente,
e um vendia absurdamente, uma máquina consumia muito mais do que a outra, e aí a gente chegou na conclusão clara de que é o ponto de venda, onde a máquina está instalada, né? Então, isso nos permitiu ter uma visão de varejo através do questionamento, né? Da gente se perguntar. Então, eu acho que a diferenciação é, sim, a qualidade em tudo, e essa qualidade, para você entregar no ponto de vista do serviço, ela envolve metrificar, né, a equipe que está na rua. Com relação ao mercado, a gente, sim, acha que tem um potencial grande, até por questão de costume, mudança de costume do ponto de vista da qualidade do produto, do café, né? Então, a hora que você vai para um café de maior qualidade, você tem uma margem maior para trabalhar, né? Você pode ter a mesma margem, mas você tem volumes absolutos de dinheiro maiores, onde o quilômetro rodado é o mesmo custo. Então, você tem sobra de dinheiro nesse sentido. E, claro, né, cara, você tocou no terceiro ponto aí, sempre foi, né, até pouco tempo atrás, eu diria que a gente até conseguiu aí finalmente achar um caminho, e eu estava com a pessoa aqui falando que está feliz também com a parceria, eu acho que é conseguir construir um relacionamento saudável com o fornecedor, né? E aí, essa construção de um relacionamento, ela envolve muitas coisas que não simplesmente uma conversa, né? Além da honestidade empresarial, de você combinar alguma coisa e você entender que aquele é o certo a fazer e não em algum determinado momento você não fazer, envolve maturidade do fornecedor e da sua empresa, no que tange a quais equipamentos você vai trabalhar, e se tem algum fornecedor que eu consigo simplesmente falar, cara, eu vou comprar equipamentos só de você, né? Porque o cara precisa dessa fidelidade, ele precisa entender também que se ele não tem a linha completa, eu vou ser fiel a ele, mas para esta linha, ou ele desenvolve, ou eu compro com outro, né? Então, essa construção ela não é banal, né? A gente está no mercado há 12 anos, são 14 operações hoje no Brasil, e a gente sempre soube que o modelo de franchising ele ia apresentar esse potencial, e esse potencial ele já é visto há algum tempo na compra de produtos. Então, a gente compra produto mais barato que muita gente, e agora a gente dá esse passo na compra do equipamento. E claro, né, cara, tem China, todo mundo está rebolando, né? Todo mundo, né? O universo mudou, né? Os fornecedores mudaram, a dinâmica, a necessidade. Então, não é simplesmente eu me colocar ali que não, o que eu faço é correto. Até pode ser correto, mas não está atendendo a dor do cara ali, do fornecedor, que agora ele já não vai ter mais estoque, né? Então, eu acho que tudo isso é que permite a gente construir uma relação que a gente agora começou a ter maior, né? Para que aí, o que acontece? O fornecedor parcela melhor para nós e a gente consegue crescer com mais velocidade. Então, acho que é um pouco desse todo aí. Não sei se respondi tudo. Não, excelente. Eu lembro de uma frase que um conhecido falou uma vez, que quando você entra num negócio, você tem que identificar rapidamente o jogo que você está jogando e como faz mais pontos, né? E aí, ouvindo vocês falarem aqui, né, mix de produto, né, simplicidade, foco na operação, e é varejo. Então, assim, não tem um grande novo conceito, né, uma coisa, eu estou fazendo isso aqui, ninguém faz, né? A fórmula inteligência artificial, né? Ela não vai lá consertar a máquina para mim, eu tenho certeza disso. Não há nada de novo debaixo do sol, né? Exatamente, né? Mas o desempenho, às vezes, ele vem mesmo da simplicidade, do foco, da organização e de ter leitura do mercado que você está inserido, né? Então, eu entrei nesse mercado em 2017, no mercado de vending machine, OCS, e eu não tinha muito a visão de como era a profissionalização dele, né? E realmente, assim, são poucos os operadores que eu tinha contato que trazia essa visão de varejo, né? Assim, a máquina é o ponto de venda, onde eu vou colocar? Simplesmente coloco uma máquina e conta por quantidade de máquina. Então, e o cliente decidia, né? Eu vou por aqui, fui numa fábrica lá na Guarapiranga, combinei com o cara, aqui, porque eu sabia que todo mundo passava por ali. A hora que meu técnico foi lá, foi instalar num lugar, eu falei, cara, você sai daí agora. Esquece esse contrato, eu não quero, pode ir embora. Não, mas pode ir embora. Daí o cara aceitou pôr no ponto e é uma máquina super lucrativa. E assim, no fim, não é que eu estou empurrando nada, eu estou simplesmente dando a comodidade do funcionário tomar o café. Sim, porque tem a ver com outro ponto que você comentou, né? Assim, as parcerias que você faz com seus fornecedores também as parcerias que você faz com seus clientes, né? Então, assim, se você não ganhar dinheiro, você não existe, né? Acho que um bom exemplo, para pegar o próprio exemplo da MLabs, é o próprio RP. A gente desenvolveu o RP e tudo, mas o mercado não tracionou. Então, o mercado não tracionou, não tem.
Então, tem muita... É uma ferramenta que os clientes gostam e tudo mais, mas, assim, se não tem viabilidade econômica para a gente sustentar ela, o que eu vou fazer? Vou trabalhar por caridade, né? Então, tem que ter ganho dos dois lados, né, para viabilizar. Acho que aí fica uma lição também para todo mundo. Se você sabe do que você está fazendo, você tem que aprender a se posicionar. E muitas vezes a gente também pecou lá no passado. A gente abria a mão, falava, não, tudo bem não pôr a máquina aqui, não, põe lá porque eu quero ganhar dinheiro. E na prática você não ganhava. Então acho que assim, você sabe o que está fazendo, seja com máquina, seja com os mercados, defender sua ideia, falar, não, tem que ser aqui por conta disso, disso e disso, tem que ser desse jeito por causa disso, mas tem que aprender a se posicionar. É que esse é o aprendizado de todo negócio, né? Então, assim, no começo você acaba aceitando muita coisa, você tem um processo de aprendizado, aprendeu, depois você deixa de aceitar, porque você entende, você se torna um especialista, você começa a ditar o negócio, ditar o mercado, e aí essa é a diferença, né? Não, excelente. Muito bom, pessoal. E aí, então vou perguntar para o Fuad, né? A gente já bateu um papo aí na sua palestra, mas eu tenho duas curiosidades aqui, né? A primeira aqui, a gente falou muito de franquia e operação própria, que foi um negócio que cresceu aqui no Brasil, principalmente na pandemia. O modelo de negócio ele começou a se dividir, se acomodar nesses dois formatos. Isso existe também no México e Estados Unidos. E aí essas perguntas elas são sempre porque eu enxergo que lá as coisas acontecem um pouco antes lá, depois aqui, né? Foi nesse contexto que a gente trouxe o micromarketing, tão interessante saber o movimento lá. E a outra tem muita substituição de micromarketing, de vending machine por micromarketing, ou é espaço para os dois? O que você enxerga que acontece lá? Obrigado mais uma vez. A primeira pergunta na questão de... bom, primeiramente, gostaria de compartilhar que, ainda que o mercado mexicano e brasileiro são muito parecidos, tem práticas diferentes. Por exemplo, nos esquemas de franqueados. No México não temos essa prática. Tem mais grandes operadores que operam máquinas vending e micromarkets, como Arca e Oxxo, que compartilhei na palestra. O esquema de franqueados mais nos Estados Unidos funciona mais como uma intermediação entre um operador e o cliente que precisa do serviço. Não como acontece literalmente no Brasil. É mais um investidor, assim. É mais um serviço de relacionamento, o esquema de franqueado, né? Que eu pego o cliente que precisa do serviço da vending machine ou micromarket e pego o operador para colocar em contato com o cliente. É um esquema diferente, né? Uma relação mais comercial, então. Exatamente, é mais uma relação totalmente comercial. E na questão de substituição de vending machines para micromarkets, de fato, a gente está, neste momento, desenvolvendo um e-book para enlistar todas as particularidades que tem, explicando que são duas propostas totalmente diferentes, eu ter uma vending machine, um smart cooler ou um micromarket, como também expliquei na palestra. São aplicações diferentes, são propostas diferentes e são para um grupo de consumo e localização diferente também. Não precisamente no local onde vai funcionar uma vending machine ou um smart cooler, vai funcionar também um micromarket. Pelo mix de produtos, que é totalmente diferente também, o nível socioeconômico das pessoas que vão estar em contato com esse ponto de venda muda completamente a decisão de colocar uma vending machine, um smart cooler ou um micromarket. Então, não existe como tal uma substituição de vending machine para micromarket, nem vice-versa também. E você vê, o smart cooler, ele é de fato a modernização, vamos dizer assim, de uma vending machine de snacks, ou não? Em algum lugar você vê sendo aplicado ainda uma vending machine de snacks?
Totalmente o Smart Cooler é um híbrido entre uma vending machine e um micromarket e é totalmente uma modernização de uma vending machine, né? Por quê? Porque a modalidade de micromarket foi criada para vender produtos num esquema parecido a uma vending machine, mas foi criado mesmo porque tem produtos que você não pode vender numa vending machine, como um copo de fruta, uma salada, uma marmita, né? Isso não dá para vender numa vending machine tradicional de snack ou de bebidas. Para isso que foi criado o modelo de negócio ou essa inovação do Smart Cooler, né? Excelente. Obrigado, Fuad. Obrigado. Pessoal, muito rica aqui a troca. Eu espero que vocês tenham perguntas. Eu vou abrir aqui, então. Aí, acho que o Marcos está com o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem um ali. Vou começar por lá. Beleza. Eu sou o Pedro Pessato, da The Hot Machine by Mercadinhos. Eu queria entender de vocês aí, principalmente o da Inova Machine, desculpa, esqueci seu nome. Jefferson. Como é que é a estrutura organizacional que você tem, né, tanto de identificação como de recuperação dos furtos? Você tem uma central dedicada com várias pessoas, uma pessoa a cada X unidades, essa pessoa revisa tudo de 24 horas para trás. Como é que funciona esse procedimento de identificar e captar, né? Se é a própria pessoa ou se é um gerente que vai atrás, como é que funciona essa prática, né? Então, hoje a gente tem um departamento dentro da empresa, né, de monitoramento próprio, não é terceiro. São hoje várias pessoas, vários operadores. A gente decidiu investir bastante nessa parte, justamente porque a gente começou a ver uma crescente de problemas nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, a gente tem pessoas que revisam um determinado período, só que a gente está muito mais focado hoje na prevenção, que é no momento ali da compra já, para evitar que seja gerado um novo caso, do que para ficar correndo atrás depois. Então, com a ajuda do sistema do Leandro lá também, a questão de alerta de desvios facilitou bastante. Então, a gente consegue meio que monitorando durante o dia mesmo ali, além do ao vivo, o que está acontecendo ali no alerta de desvios e já agir. Dentro dessa estrutura, por exemplo, quem faz contato com o condomínio somente é um supervisor da área, né? A gente tem mais de um, mas só ele faz contato com as pessoas tanto com relação ao síndico, com relação às pessoas que incorreram lá num furto. Então, é essa pessoa que faz esse contato, tem todo um treinamento, não é qualquer um, né? E até as pessoas que estão ali monitorando, por a gente ter esse sistema de áudio, as pessoas que falam, elas têm determinadas falas que elas podem fazer. Não é livre, qualquer um fala qualquer coisa, né? A gente fez o treinamento, faz constantemente e revisita para que seja seguido um padrão, né? Imagina, né? Alguém, tá roubando aí, né? Exato. Um clássico olha, você pode verificar se realmente passou todos os produtos, né? Então, a gente tem todo um jeito de falar, até para não constranger também, porque também pode ocorrer erro, né? A gente tenta não errar, mas é o ser humano, né? Então, a gente tem todo um jeitinho para falar e para abordar. Aí é 1% de furto e 110 de processos, né? Exato. Até hoje, como experiência, não tivemos nenhum. Quem está com o microfone tem umas mãos levantadas aqui, acho que o Hermes tinha levantado aqui, tem bastante mão levantada ali. Oi, boa tarde, é o Felipe do Mercado Pronto, tudo bem? Opa, Felipe. O modelo de negócio de mercado autônomo, né, ele cresce em números sobrenaturais, vamos falar. Então, antigamente tinha muito espaço para todo mundo concorrer e hoje a gente vê, né, cada um se espremendo aí para conseguir o lucro no final do mês. A minha dúvida, principalmente, Oberdan e o senhor? Eu, Jefferson. Jefferson, como que é feita, né, principalmente, o controle de margem, controle de caixa e principalmente controle de estoque sem um RP?
Posso responder por mim já de cara, assim, no nosso caso a gente tem RP, né? Acho que a nossa operação ela cresceu demais. Qual que é? O RP? É. Hoje a gente usa o OMI. Vocês usam o homem. Isso. Consegue dar entrada de nota fiscal, consegue Normal. Ele margem. Inclusive ele está integrado com o sistema do Leandro, né, já. Então, como a nossa operação cresceu demais, a gente viu a necessidade. Seu estoque de bate ter. quando você faz auditoria? Bate, no nosso caso bate. É que a gente faz sempre, enfim, tem todo o sistema no próprio galpão, inclusive, para a gente fazer isso com uma certa frequência, né? Então, os problemas que a gente tem, quando tem, a gente já passa rapidamente e resolve. Não costuma dar muita divergência, não. Eu fico perguntando porque realmente para o operador ele passar realmente do comércio, né, dele sair da figura de comerciante para ir para a figura de empresário, eu acho que o RP ele faz total sentido nisso daí. E eu vejo uma grande dificuldade, não só comigo, eu tenho poucas lojas, tenho 23 lojas, mas a partir da 15ª loja você começa a se perder um pouco, principalmente em questão aí de estoque, né, de margens e tudo mais. E eu sinto que eu não estou tendo nenhuma resposta, né, eu não consigo chegar num consenso. E aí eu queria saber, então você consegue fazer o seu estoque bater no final do mês tranquilamente, através do RP? Sim, com certeza. Hoje o nosso estoque ele é um estoque relativamente grande, né? Então, se eu não tivesse esse controle, a gente estava frito. Inclusive, a gente está mudando agora de endereço. A gente está indo para um espaço de 3.000 metros quadrados. Então, dá para ter uma ideia do tamanho do estoque. Se a gente não tivesse controle... Justamente, cara. Por isso que eu pergunto. Eu, com 20, já estou me perdendo. Imagino você com tantas aí. A como gente que faz, né? No nosso caso, a gente foi criando mecanismos, isso desde pequeno, para quando a gente fosse crescendo, a gente tivesse o controle total da operação. Então, desde lá de trás, a gente se preocupa assim, com todo o inventário, toda a organização de estoque. A gente foi implantando práticas, a gente já falava com o Leandro lá atrás, né? O Leandro chegou a visitar, inclusive, nosso estoque quando era super pequeno, né? E a gente foi desenvolvendo coisas juntos também. Então, acho que toda empresa, quando cresce, aí eu vou puxar para o lado da MLabs também, ela enfrenta as dores do crescimento. Quem era nosso cliente aqui na 2020, 2021, sabe o quanto a gente apanhou internamente para conseguir prestar um serviço de qualidade e melhorar o nosso produto, né? Eu não tenho essa dor do estoque, né? Assim, nosso estoque, fazendo um paralelo, o estoque lá da MLabs, né, como empresa, é um estoque menor, inclusive gerenciado pelo nosso próprio mercadinho. A gente usa o mercadinho para comprar componentes, por assim dizer, né? Então é um problema muito mais simples. Mas às vezes a gente fica buscando uma grande solução em alguma ferramenta, ou alguma coisa que vai me dar um número pronto. Mas eu acho que também tem muito a ver com as nossas conversas anteriores, né? A simplicidade e você simplificar as coisas que acontecem no dia a dia, eu acho que para mim essa foi a grande chave operacional, né? Então, lá em 2021, a gente tinha um sistema que dava muito problema, a gente tinha um ambiente muito tóxico para trabalhar, quem é da nossa equipe sabe do que eu estou falando, né? Era muito difícil, 2020 e 2021, né? A gente cresceu muito rápido com o micromarketing e o produto não estava pronto, mas o mercado demandava, não tinha muitos players, o pessoal comprava mesmo assim, estava dando pau, e aí eu ia conversar, cara, né, o Jefferson lá, você vai corrigir? Vou corrigir, né? O pessoal da Smart Store, você vai corrigir? Vou corrigir. Então, tamo junto, vamos junto. Eu, voltava para casa, o que eu vou fazer, né? Aquele monte de coisa acontecendo. E para simplificar um pouco também, e talvez na linha do que o Jefferson comentou, pessoas e processo. Acho que ferramentas vêm também, mas pessoas e processo, né? A gente às vezes subestima o poder da simplicidade, né? Conseguir criar os processos muito bem definidos para que as pessoas sigam, e contratar pessoas competentes e treinar as pessoas e tudo, né? Às vezes já teve casos, por exemplo, no nosso suporte, eu tenho muito orgulho de falar isso, por exemplo, que
O nosso NPS no mês passado fechou em 81%. Né? Eu não sei quem tem benchmark disso aqui, mas a meta de um grande player do mercado, da onde veio o nosso supervisor de suporte, o Bruno, a meta deles era 29, em satisfação do atendimento. A gente bateu 81. Né? E isso aconteceu com essa estruturação de processos que não foi da noite para o dia. Né? Foram várias ações que foram tomadas ao longo do tempo, que aí a gente chegou nesse número. Mas, com certeza, assim, passamos por anos muito doloridos. Né? E eu acho que talvez, eu não sei se outros operadores querem compartilhar isso, mas talvez justamente essa fase que você está, dos 20 PDVs, né, é aquela fase de transição em que você não é pequeno o suficiente para tocar tudo sozinho debaixo do seu braço, enxergar tudo e resolver tudo, mas talvez ainda não criou todas as ferramentas e não conseguiu compor toda a equipe que vai te dar esses recursos para resolver essas questões que o Jefferson comentou. Né? Então, tentando fazer uma... Assim, a minha não é uma operação de vending, mas tentando fazer um paralelo, nem de micromarketing, mas tentando fazer um paralelo, eu acho que esses são ganchos importantes aí da operação. Só complementando aí, Leandro, eu acho que o caminho é esse mesmo, de repente, eu não sei se você fez alguma coisa diferente desde que você começou a ter esse desafio. Né? E acho que o desenho de um processo, porque não adianta só contratar uma pessoa que vai contar estoque e falar, agora conta aí, puta, não está batendo. Tá, mas eu contei, você não falou que era para bater, você falou que era para eu contar. Né? Então, e aí o estoque, apesar de ser bem complexo, é uma conta de mais e menos. Né? Então, você começa primeiro a olhar os mais, ou seja, como que eu vou medir a entrada e validar que a entrada deu entrada, e como que eu vou olhar os menos, então como que eu vou validar as saídas. Né? Quem vai olhar o mais, quem vai olhar o menos. Acho que essa simplicidade, quebrar o processo em etapa, porque não é para ter a resposta. Né? Acho que o bom gestor não é o que tem a resposta, é o que tem as perguntas, e consegue ir direcionando e desenhar processo. E acho que processo... as pessoas subestimam muito. Acho que processo é cultura, porque processo dá clareza no que o colaborador precisa fazer. Né? Porque o cara, se ele não sabe o que você espera dele, é o pior cenário, mesmo que ele seja muito bom. Né? Então, eu acho que o processo ele dá propósito. Eu sei que eu preciso ir lá todo dia, porque se eu não for, o estoque não bate. Se o estoque não bate, o capital de giro estoura. Se o capital de giro estoura, a empresa quebra. Né? Então, eu acho que é um passo a passo, é uma dor, e tem esses momentos de inflexão mesmo. Né? De repente, eu não sei de micromarketing, de repente você está exatamente nesse momento, mas a simplicidade, ter pessoas e desenhar um processo junto com elas, né? Uma hora acho um caminho aí. Acho que, só para complementar, eu acho que é fazer o básico bem feito. Né? Nós temos, por exemplo, uma estrutura onde os nossos licenciados são atendidos, é feito DRE mensal com eles. Então, ali é identificado cada ponto de melhoria. Nós também temos uma monitoria e também temos aí digamos, um time que cuida de licenciados, por exemplo, no seu porte, né, que teriam ali acima de 15 lojas. Ele tem dores diferentes daquele que tem 6. Né? Mas fazer o básico bem feito. Colocaria isso só para fechar todos os comentários. Boa tarde aí. Meu nome é Ernest, sou da Tecnopires. Boa tarde, Eduardinho. Tudo bem aí? Joia. Eduardo, em específico o OCS, depois eu vou falar de micromarketing. O que você acha de um processo de, pelo menos o básico, o padrão de trabalho dessas empresas que já estão... Você já está encaminhado, a gente já conhece você há um bom tempo, né? Mas esses novos que estão entrando no mercado, cara, os caras entram sem base nenhuma, zero. E isso causa uma contaminação no mercado tão grande, que muitas vezes você vai apresentar a sua empresa depois que essa pessoa saiu, que gera uma recusa assim, extremamente absurda, a ponto de você muitas vezes nem consegue quebrar esse paradigma. Né? Você sabendo que você tem uma empresa de altíssima competência, sabe que vai conseguir suprir a necessidade do cliente, mas o outro que entrou deixou extremamente contaminado. O que você acha de pelo menos uma cartilha, cara, um processo padrão, até mesmo para esses concorrentes, porque eles acabam queimando o mercado de alguém como você, como o Kate, lá de 12, outro de 19, o Maia que está aqui, o Pavão, enfim, o Rodolfo que está aí atrás.
Os caras acabam manchando simplesmente o seu nicho de mercado, o nosso, né? Que é o OCS, que é o seu também. O que você acha disso, por favor? Então, eu até acompanho aí o seu trabalho difícil de montar uma associação, né? Se eu não me engano, eu até ouvi aqui, acho que já tem associação de micromarket. Ouvi alguém falando aí de que é de algum lugar, não sei se tem. Mas não conseguiu pôr de pé, né? Acho que a categoria... eu sempre tratei isso de uma forma muito aberta, né? De conversar com o concorrente. Eu nunca tive essa... Quando eu entrei não tinha muito isso. Tinha lá as pessoas não se conversavam, não abriam muito jogo. E eu sempre entrei para tentar ouvir, né? Se o cara está disposto a falar, eu estava super interessado e mostrar curiosidade. E tento fazer o mesmo também, né? Se alguém me procura, eu não sou aquele cara que esconde o jogo, porque eu acho que a diferenciação está muito mais na execução do que você diz, do que o que de fato você fala, né? Então, assim, hoje, para nós já não é um incômodo. A gente não é uma dor. Não é uma dor para nós, né? É uma dor, sim, para o setor, mas ela se ajusta, né? Porque o nosso negócio ele é bem traiçoeiro, né? Em alguns pontos. O capital intensivo, né? Porque se você não tem essa visão clara, puta, eu compro uma máquina, eu tiro lá 8% ao mês. Não, velho, você tira 0,5%. Né? E se você não der manutenção no equipamento, você perdeu ele, né? Em pouco tempo. E me chamava muito a atenção na minha época, quando eu entrei, eu via muita sucata. Né? Então, a nossa área técnica tem um propósito. Né? O propósito número 1 da nossa área técnica é patrimônio. Né? Respeitar o patrimônio da empresa. Então, tratar bem. Né? Então, eu acho que o nosso mercado ele expele. Em algum momento, ele vai expelir esse cara. Né? Ele vai causar alguma dor momentânea para o próximo entrante na sala do comprador, mas, no geral, eu não acho que ele atrapalha, talvez numa cidade menor e tal, mas hoje já não é uma dor latente, pelo menos na minha visão. Tá? Legal. E eu devolvo isso daí também para vocês, o Berlan e o Jefferson, né? O Berdan, que são aí pioneiros aí no ramo e estão crescendo que nem gente grande. Isso não atrapalha, não contamina um aventureiro chegar simplesmente a entrar em determinados pontos? Claro que você tem mercado para todo mundo, mas tem alguns condomínios de 1 ou 2 torres, você pode colocar uma lojinha pequena. Entretanto, se você coloca um aventureiro lá, o cara dura 1, 2, 3 meses, depois sai, aí chega você querendo introduzir novamente o micromarketing, né? Isso é para um síndico, mas a outra empresa não funcionava, a outra empresa era isso, aquilo lá. Ou seja, entra com diversos fatores negativos, né, para poder apresentar um projeto seu que já funciona a dar com um pau aí em tudo quanto é lugar. Né? Me dizem um pouquinho a respeito disso no micromarketing, que eu não tenho esse know-how, aí, esse conhecimento. Tá. Bom, eu acho que o mercado, logicamente, ele é poluído, contaminado em qualquer segmento, né? O nosso não é diferente. A questão dos aventureiros, eles sempre vão existir. Né? O que a gente procura fazer a gente tem um padrão que a gente trata ali com o síndico, com o gestor de empresa. Então, assim, perdemos para o concorrente? Sem dúvida perdemos. Mas o que nós notamos agora, principalmente no 3º ano, muita coisa que a gente perdeu há 1 ano e meio atrás, 2 anos, volta. Então, o cara está ligando para a gente, queria falar novamente da sua proposta e tal. Então, isso torna o mercado ainda pujante. Então, tem espaço para todo mundo. O ruim sempre vai ser expelido. Então, isso é inevitável. Né? Essa é a lei, acaba sendo a lei de mercado. Eu queria fazer um comentário também. Primeiro, também agradecer aqui o Hermes, além da Tecnopires, a BVM. Né? Inclusive, você falou que está organizando uma viagem para a China. Aí. Então, quem quiser... a gente estava com a passagem comprada para 2020, aí fizeram o Covid lá para a gente não ir. Graças a Deus, né? Tem os lados ruins e bons de tudo, né? Eu acho que essa questão da concorrência, esse sentimento de que estão prostituindo o mercado, né? Já ouvi essas frases, né? Estão prostituindo o mercado, vale tudo, estão fazendo qualquer coisa, né? Não foi exatamente o que você falou, mas eu já ouvi isso de outros operadores.
Tem um paper que eu li mais recentemente, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele fala que nós, como consumidores, a gente tende a sentir muito mais as questões negativas e gravar muito mais as questões negativas do que as coisas positivas, né? Inclusive, por isso, por exemplo, políticos usam estratégia de persuasão de falar mal do outro. Porque não interessa os planos de governo que estão falando, você vai sair de lá sabendo que, sei lá, que o Collor ganhou uma Elba, né? Então, você grava mais o lado negativo. Então, sabendo um pouco disso, no dia a dia, a gente vai ser impactado por um monte de coisas. Entre elas, eventualmente, uma concorrência que a gente perde porque alguém foi lá e falou alguma coisa da gente ou usou alguma estratégia, talvez, desleal. Mas eu, pelo menos, acredito, e aí, olhando, inclusive, para os dados, por exemplo, de furto do micromarketing, né? Sempre que aparecia algum caso de roubo, alguma coisa, quando eu estava começando nisso, alguém já me mandava, esse negócio não vai dar certo, porque roubaram aqui, né? E aí a gente tende, como ser humano, de acordo até inclusive com esse paper, um estudo acadêmico, a sentir isso e querer generalizar isso como se aquilo fosse a regra, quando na verdade não é exatamente a regra, né? Então é interessante eu ouvir o Eduardo falando, cara, legal, mas assim, comigo isso não acontece, né? Ou já não é mais um problema, né? Ou seja, às vezes nós temos essa percepção, mas pode ser que a realidade do mercado, dependendo do diferencial que a gente cria, seja um pouco diferente em algum setor, em algum nicho, em alguma abordagem, né? Não naquela que traz essa carga negativa. Então, só essa reflexão, porque às vezes pode ser um pouco disso, né? A nossa leitura, que do próprio comportamento mesmo do ser humano. Ô, Leandro, até entrando um pouco nessa linha, se você... É muito mais fácil, por exemplo, quando nós começamos, eu lembro que eu brincava muito, eu tinha que evangelizar o síndico e evangelizar o investidor. Eram os dois ali que eu tinha que explicar que ia funcionar, porque a questão de furto, de roubo, o medo e tudo mais. Passado um tempo da gente já operando, começaram, logicamente, a ver os concorrentes. O que a gente notou? Era muito mais fácil eu conversar com um síndico que já tinha recebido um concorrente, porque daí eu só ia trabalhar os meus diferenciais. Eu não tinha aquela parte do evangelismo de anteriormente. Então, é positiva a concorrência. É positiva. Deixa eu fazer um ponto aqui de observação também. Pelo menos para a gente sente isso. Acho que quem trabalha, faz um trabalho legal. Para entrar num condomínio onde já estão fazendo algo errado, na verdade, a pessoa só facilitou para a gente. Porque todo aquele custo que você tem com uma área de comercial, ativa, tal, numa dessa, a pessoa só vem procurar para trocar. E aí, diferente das máquinas, porque a gente também iniciou lá com as vending machines, dentro de um condomínio você tem alguns ritos, né? Então, assembleia, tal, já passou, já está aprovado, é ir lá e trocar. Então, assim, trocou, fez um bom serviço, você vai ficar. Então, acho que para a gente até facilita, não tenho nada contra, não. Acho que eu quero mais que o pessoal entre em bastante condomínio e deixe espaço aí para ele. Ninguém vende melhor meu produto do que meu concorrente, né? Legal. Mais alguém? Pessoal, meu nome é Marcelo Campos, sou do Rio de Janeiro, sou franqueado da marca Easy Market. Tá? Leandro, primeiro, te dar um feedback em termos... Eu estou 2 anos com vocês. Te dar um feedback em termos do teu pessoal de suporte. Tá? Esse número que você aprontou aí, ele é totalmente verdadeiro porque o teu suporte melhorou muito. Tá legal? Te parabenizar pela extensão do horário. Tá? Isso ajuda muito quem está na ponta. Tá? Muito. Tá? Obrigado, fiquei com medo rapidinho, mas passou. Tranquilo. Não, estou brincando, pessoal. Assim, quem me conhece há muito tempo sabe, eu sou muito transparente nessas coisas e não tenho receio, porque assim, é 81, não é 100, né? Então, assim, tem alguém insatisfeito. Mas a gente realmente se esforça muito para isso e o time está de parabéns. Obrigado pelo feedback. Legal. Uma coletânea aqui de informações que vocês acabaram de comentar aí, tá? Jefferson, teu ponto que você fala em termos de monitoramento, se fizer uma pesquisa em termos que todo mundo quer, tá? O que você tem hoje, 24 horas, isso é o sonho de consumo de qualquer um. Tá? E eu queria saber se você olhou o pessoal de empresa de portaria remota,
ou você criou do zero? Seria uma primeira pergunta. O segundo ponto, vocês falaram muito na questão síndico, contrato. Tá? Ô, Berdan, pelo que você me falou aí, e a gente acaba vendo um pouquinho a história das empresas, a gente mesmo sendo concorrente, tá? É muito importante ter o acompanhamento junto ao franqueado. Tá? E isso dá para ver que realmente ocorre na sua marca. Tá? Mas, assim, eu não vi nenhum ponto comentando a questão do relacionamento com o morador, onde a maioria que nós temos no Rio, e aqui deu para ver que em São Paulo, se for, é residencial. Então, fica muito pautado na questão... Eu já tive 16 lojas. Tá? Hoje estou em 2 hotéis, no Rio de Janeiro. E é muito pautado na questão do relacionamento com o morador, que pode pressionar o síndico até a não fazer uma troca. Porque a oferta, como vocês falaram aí, e ela existe mesmo, o canibalismo, ele existe. Tá? Chega ao ponto de ofertar, toma tanto para você sair daqui. Então, o que vocês pensam a respeito disso? Vocês têm os números maiores, tá, em relacionamento, tá, com o morador. Mecanismo, seja uma ferramenta, seja ele um cashback, seja qual for. Mas o que vocês pensam a respeito disso? Minha terceira, última, aproveitar o ensejo aqui, que é a regulamentação do mercado. Vocês têm um poder na mão para poder pressionar a parte de regulamentação, não é a gente na ponta. Vocês têm a detenção praticamente das lojas. Então, o que estão pensando e fazendo? E aí, Fuad, como é que é a regulamentação desse mercado fora? Tá? Porque a gente só escuta aqui, no Rio de Janeiro, se a gente for, lá no Rio Grande do Sul está regulamentado, ninguém sabe aonde, nem sabe que município é. Tá? Então, só sabe que surgiu, se ventou isso aí, que no Sul está regulamentado. Regulamentado o quê? Né? Para a gente parar com esse negócio de ficar dando jeitinho e ficar sempre com medo de um alvará, de uma reclamação, disso ou daquilo. Tá? Então, desculpa pela quantidade aí, tá? Não, foi bom, você foi bom. Legal? Você foi bom. Pode perguntar de novo, se quiser. Bom, vou falar você perguntou do monitoramento, né? Não, a gente nem olhou para fora no sentido de, vamos ver uma portaria remota, vamos ver o pessoal que já faz esse tipo de monitoramento fora, porque a gente entende que é uma área bem delicada, né? Como você disse, a própria questão de ter um relacionamento lá com o condomínio, a partir do momento que a gente terceiriza isso, não que a gente está abrindo mão da responsabilidade, né? Mas eu acho que é um processo muito delicado para a gente deixar alguém fazer de fora. Então, isso a gente preferiu fazer dentro mesmo muitas vezes com um custo maior, mas a gente decidiu fazer a gente mesmo para ter esse contato bem de perto mesmo com o condomínio, né? E com os moradores. Bom, no nosso caso, inicialmente, a negociação é sempre feita por nós, pelo nosso time do comercial, né? Então, o licenciado ele entra no estágio 2, que é na assinatura de contrato, implantação de loja. Dentro disso, o relacionamento ele é misto. Então, é conosco do comercial também, junto com o licenciado, até que fica apenas o licenciado. No entanto, o que nós temos, há 3 meses atrás, a gente iniciou uma operação de pós-venda. Então, esse pós-venda, ele monitora os síndicos, então, gestores de empresa. Então, eles ligam para o PDV, eles têm um roteiro ali, eles vão seguindo e fazem uma pesquisa de satisfação. Desta forma, a gente consegue trabalhar as melhorias com o licenciado do ponto. Sobre a questão da regulamentação, foi feita em Curitiba, se eu não me engano. Tá? Depende do poder público. Nós tivemos diversas reuniões com vereadores, com o Ministério Público, a fim de de conseguir a regularização para algumas cidades específicas. Mas a Lei de Liberdade Econômica ela nos permite fazer a abertura da loja. Então, a regulamentação, de certa maneira, ela já foi realizada. A questão entra um pouco na parte do evangelismo que eu disse, né? É você apresentar isso para o poder público e convencê-lo que você está dentro daquilo. Tá. Obrigado pela pergunta. Uma coisa que a gente vê muito nos nossos clientes,
incentiva eles para criar um relacionamento com a comunidade que é consumidor desse ponto de venda é outorgar um crédito para eles consumir e, dessa forma, incentivar o consumo. Então, através do relacionamento existente entre o administrador do prédio de apartamentos, a diretoria da universidade, a administração da empresa, a gente incentiva os nossos clientes para já dar ao nosso operador para já dar esse crédito ao consumidor final. E aí, fazer um primeiro passo no relacionamento como a comunidade que vai consumir o produto final. Também a gente coloca muito empenho no nosso suporte para resolver qualquer dificuldade ou reclamação dos consumidores finais do nosso operador. A gente apoia o nosso operador para construir esse relacionamento saudável com os consumidores. Isso é enquanto ao relacionamento, e enquanto à regulamentação, a venda de conveniência é aberta no México todo, também nos Estados Unidos todo. Uma diferença que a gente viu é, por exemplo, no México não dá para vender cerveja em um autoatendimento, com uma questão que eu acredito que no Brasil é permitido, né? Aqui é liberado a venda de cerveja. Se é permitido, não é proibido. Não complica, Leandro. Mas acontece a venda de cerveja. A venda, No México, por exemplo, não acontece a venda. Também outro case de regulamentação é que a gente tem um cliente hoje que é uma grande farmacêutica no México, e nós estamos fazendo a gestão com o governo para dar a licença para eles permitirem vender remédio em vending machine. Não sei como seja o caso da farmacêutica aqui. Pelo menos o que eu sei, ainda não. Tem os nutracêuticos, né, que é uma categoria específica de... não é exatamente remédio, são suplementos, talvez, não sei o nome. Ou nutracêuticos mesmo, esse é o nome. Que aí pode, mas farmácia eu já não sei. Tá. Não pode. Farmácia não pode. Pessoal, a gente vai caminhar para a última pergunta. Não sei se o microfone está ali com mais uma pessoa. E que aí daqui a pouco a gente já tem mais uma palestra. Então, pode falar. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia, sou da Maria Onos, fornecedora de alimentos congelados sem conservantes, aditivos. Quem quiser depois entender um pouco melhor, lá atrás a gente conversa, mas a minha dúvida é mais como cliente, né, como consumidora. Como que, na parte de furto, como que vocês fazem um controle quando tem a maquininha, porém também tem o aplicativo? Né, no meu condomínio, por exemplo, a maquininha ficou quebrada 3, 4 dias, o código de barras não lia, e, de repente, dependendo do horário da necessidade, comprava pelo aplicativo, descia e pegava. Ou pegava e depois pagava pelo aplicativo. Ou comprava pelo aplicativo, descia, não tinha o produto. Então, assim, como que caracteriza o furto, esse encontro de informações da venda feita pelo aplicativo e da falta do produto na prateleira? É em tempo real? É feito semanal, a cada reposição? Tem um inventário? Porque, assim, minha mãe, por exemplo, outro dia desceu, ela, Cláudia, não sei, parece que eu estou roubando. Eu falei, não, mãe, está pago, está no aplicativo. Ela falou, mas tem câmera. Eu falei, mostra para a câmera o celular. Ela falou, estou pagando aqui. Então, assim, fica essa dúvida, não só quando não funciona a máquina, mas se eu tenho 2 opções de pagamento e eu opto por aquela que eu não estou presente ali na frente do mercado, como que é feito esse encontro de informações? Depois vocês sabem, assim, óbvio, vai estar pago lá, mas a pessoa que às vezes pega e não paga, eu não sei, eu fico muito na dúvida. Eu, graças a Deus, pago sempre, mas eu fico na dúvida. Falei, será que eles estão vendo que eu paguei no aplicativo? Ou agora eles trocaram, eles colocaram essa mais moderna aí, e graças a Deus está funcionando. Mas eu já comprei várias vezes pelo aplicativo e fiquei com a sensação de que alguém achar que eu estava furtando e não. Então, eu tenho muito essa dúvida, gostaria que vocês explicassem como é que funciona esse encontro de informações. Posso responder essa? Depois vocês complementam. Ano passado, a gente fez um estudo de furto, né?
Então, a gente não chama furto, a gente chama desvio justamente porque existem casos como o que você comentou. E um dos principais elementos responsável pela questão do desvio é a disponibilidade de tecnologia. Porque, como você mesmo disse, como consumidor, às vezes você vai lá e não está disponível para pagar. Porque está com problema na maquininha, a pessoa não está prestando serviço ali com assistência para fazer substituição, ou está com um equipamento que está com problema, o que quer que seja, né? A gente fez teve um case que a gente apresentou de uma empresa que tinha desenvolvido a solução própria e trocou para a nossa solução. Eles tinham um desvio, uma taxa de 14%, e só de trocar o sistema de pagamento, colocou o nosso, caiu para 5%. Demonstra que o nosso é mais ostensivo no sentido de impedir as pessoas de roubarem? Não. Só demonstra que a solução que a empresa usava anteriormente tinha uma fricção de pagamento e aí fazia com que ocorresse esse tipo de desvio, porque a pessoa, depois eu pago e tal, e não pagava, ninguém controlava, né? E isso não acontecia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, estava meio nas entrelinhas aqui do que o pessoal comentou, mas a abordagem com o morador, justamente por causa de situações como esse tipo, ela não pode ser, vi você roubando aqui, e aí, né? Você não vai pagar esse negócio, né? O que você está pensando? Né? Então, é sempre uma abordagem mais soft, porque você nunca tem a certeza absoluta do que aconteceu. Né? Você vai lá fazer a abordagem e você tem que falar assim, olha, eu identifiquei que você pegou um produto e esse produto está faltando no nosso inventário. Será que, porventura, você não esqueceu de pagar? Então, tem que ser uma abordagem desse tipo, até que alguns operadores, por exemplo, optam por não ter pagamento no aplicativo, que é para ter esse controle, ou o pagamento acontecer só na loja. Né? E uma outra informação que é tudo integrado. Né? Então, se você paga no aplicativo e paga no terminal, ele debita do mesmo estoque. Né? Então, apesar se você pagou fora e foi lá e retirou, na hora de fazer o encontro do estoque, eles vão observar que bateu o estoque, não interessa qual o meio de pagamento. Tá? Mas uma coisa que eu queria destacar que foi bem interessante da sua pergunta é entender como que a pessoa, na posição de consumidor, ela sente em relação ao Honest Market, que tem muito a ver também com o gancho que o Fuad comentou. Né? Eu lembro que nas vending machines, o desafio, até antes de eu entrar nesse mercado, é assim, será que eu consigo dar uma chacoalhada, apertar um botão e sair um produto de graça? Né? É como se aquilo não fosse um roubo, né? Um desafio, vou conseguir burlar o sistema. Só que quando está tudo lá disponível, parece que psicologicamente você já está condicionado a, não, eu quero mostrar que sou honesto. Né? E aí tem situação, acho que isso talvez justifique um pouco a questão do comportamento, de que porque em lojas que têm atendentes e tudo, né, na conveniência normal, o furto é maior do que no Honest Market, que não tem ninguém. Né? Eu ainda estou assimilando isso, né? Mas acho que tentando encontrar esses elementos que justificam isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Não, só no nosso caso, desde o início, a gente optou pela simplicidade. Então, a gente entendeu que a melhor forma de pagamento, que teria menos fricção com o usuário, seria o totem de pagamento. Então, a gente optou por não depender de um elemento externo. Tá? E a questão é realmente, você não gera prova. A pessoa pode pagar em casa, ir lá retirar e você não tem como comprovar. No nosso caso também é a mesma coisa. A gente optou por não abrir o aplicativo, embora a gente perca um pouco de informação que a gente poderia ter para trabalhar melhor. Mas a nossa ideia era essa, era de que hoje, por exemplo, se uma pessoa entrar na nossa loja, pegar um produto e sair, ela não pagou. Então, simples assim. Então, a gente foca muito em ter a disponibilidade na loja e o sistema funcionando a todo momento. Então, por isso a gente tem uma equipe de plantão. Quando dá um problema, já vai rapidamente na loja. Todas as nossas lojas têm 2 terminais do Leandro, não é um só. Existem lojas nossas que têm 2 links de internet, faz o balanceamento, caiu um entre o outro. Então, a gente foca muito em ter disponível o sistema o tempo todo. A disponibilidade é a chave. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que foi muito produtivo. Obrigado pelos feedbacks. A gente vai ter um momento aqui para vocês preencherem uma pesquisa de satisfação e darem sugestões. Esse painel
ele veio justamente disso, né? Ano passado, a gente recebeu feedback que queria um espaço para perguntas e espero, né, pelo menos o meu sentimento daqui é que foi bem rico, foi bem interessante e isso traz um elemento muito forte, né? Esse compartilhamento de experiências para o mercado, ele ajuda a desenvolver o mercado, ajuda todas as empresas a desempenharem melhor, desempenhando melhor cresce e a gente cresce como um todo aqui. Obrigado.